Olá, Alessandra, tudo bem? Oi, Fernando, que bom estar aqui contigo hoje. Tá bom demais estar aqui contigo, por dois motivos. Uma, porque eu estava com uma tremenda expectativa de te ouvir sobre o tema. E segundo, estava me aquecendo por uma palestra que eu vou dar e teve uma pessoa muito jovem que me perguntou, jovem, eu já estou chegando à conclusão que eu não sou mais, mas uma pessoa muito jovem me perguntou como é que eu percebia que minha carreira estava indo bem. E a minha resposta mais espontânea foi: olhe para o lado e veja quem a vida vai abrindo de conexão. E, pô, ter essa conversa hoje, no meio desta transformação que você está causando, eu fico muito contente para minha carreira e para a oportunidade de trocar contigo. Obrigado a disponibilidade, tá? Obrigada mais uma vez, Fernando. Essa oportunidade é única para o lado de cá também, não tenha dúvida disso. Muito bem. Para quem está assistindo a gente aqui no Acontece Carreira, que é um projeto de pesquisa falando sobre inteligência artificial e carreiras. Estamos falando com um monte de executivos muito bacanas em recursos humanos para depois a gente conversar com vocês em uma pesquisa. Mas a Alessandra Peixoto é a diretora de talentos e desenvolvimento dentro da Sodexo. E a pergunta, são três perguntas iguais para todos os executivos, mas a primeira provocação que eu queria fazer para ti é: eu venho com uma afirmação dizendo que tecnologia não é mais um skill da área técnica. Que todo profissional, não importa qual a cadeira que ele sente na companhia, ele tem que olhar para os processos dele a partir da tecnologia. Isto faz sentido para você? Faz total sentido, né, Fernando? A tecnologia hoje ela transcende a área especialista, né? Então, sim, continuamos tendo pessoas especializadas em tecnologia, desenvolvedores, programadores, pessoal de segurança da informação, mas uma base em tecnologia hoje ela é essencial em praticamente todas as áreas, né? Então, hoje eu vejo a tecnologia como uma competência cross, para ajudar a gente tanto em atividades mais simples, atividades mais complexas e não só apoiar, né? Eu vejo que a tecnologia hoje ela é centro de estratégia para o nosso negócio. Então, esse olhar disruptivo, esse olhar de inovação, inovação não quer dizer dinheiro, inovação é criatividade, que é aquilo que a gente mais bem faz como ser humano, e a tecnologia ela acelera isso em todos os subsistemas da organização, né? Então, eu acho que já há bastante tempo ela não é mais detentora só de uma área especialista, né? Ela, sem dúvida, hoje permeia o negócio como um todo. Acho que essa é uma transformação nas carreiras e no mercado muito forte nos últimos anos, apesar de ainda encontrar executivos que têm resistência a este tema, imaginar que vai ter alguém que vai suprir esta falta dele ou esse não interesse. Mas acho que tem alguns steps que vão trazendo algum. A gente vai se deparando com a realidade de forma que não tem espaço muito para fuga. E a inteligência artificial me pareceu. O tema já está muito sendo discutido nos últimos anos, mas de um ano para cá eu acho que a coisa realmente ela toma um porte onde mesmo o mais desavisado ou que tem mais resistência em lidar com o tema da tecnologia, ele percebe que isso vai entrar É. na nossa vida, né? Que isto irá entrar nas carreiras, que isso entrará nas organizações, mas ao mesmo tempo, eu pesquisando, eu também fico tentando entender o tempo das coisas. Na sua opinião, Alessandra, aquele executivo ou profissional que conhece você acha que ele já tem um diferencial de mercado? Isso, por exemplo, nas pesquisas de talento de vocês, aquele profissional que traz esse atributo do IA, ele já tem um lugar de destaque dentro da companhia? Eu acho que todo negócio hoje, Fernanda, tem um foco muito grande em eficiência operacional e o cuidado com pessoas, né? Então, se você traz uma pessoa já capacitada nessa questão de tecnologia, ela vai andar mais rápido, sem dúvida, né? E traz um olhar disruptivo importante, né? Porque a gente vem vendo a evolução do mercado de trabalho, a gente vem vendo a evolução das posições e se fala muito hoje, tem todo um mistério sobre tecnologia, se fala que a tecnologia vai substituir pessoas, que vai terminar com empregos. Gente, funções, elas vêm se aprimorando ao longo dos tempos, desde a Revolução Industrial. Então, quantas profissões hoje não existem mais, independente lá atrás de termos tecnologia ou não, né? O que pode acontecer é ela acelerar esse processo. Então, as pessoas hoje que estão mais antenadas, que estão mais plugadas com a questão da tecnologia,
elas têm um diferencial competitivo, independente da posição que ocupam. Então, pode ser um cargo um pouco mais simples em termos de senioridade, como pode ser um executivo dentro de uma companhia, é o olhar para a tecnologia, né? Como que eu consigo fazer diferente? Como que eu consigo trazer a tecnologia para tirar um trabalho repetitivo que não utiliza da nossa inteligência para ter um resultado do negócio. E aí a gente libera o ser humano justamente para aquilo que a gente sabe fazer, não é isso? Criatividade, empatia, pensamento crítico. Então a gente promove, inclusive, um crescimento e desenvolvimento das pessoas de forma diferenciada e para o negócio. Né? É um sucesso coletivo diferenciado. E que delícia você estar numa organização onde todas as áreas têm esse olhar, e aí a troca é muito mais rica, né? Eu brinco que Sim. projetos, eu adoro participar de projetos com pessoas que não são especialistas na minha área, porque trazem um olhar fresco, né? Trazem um, puxa, já tentaram isso aqui? Mesmo que no passado se tenha tentado, cada dia é um dia novo, é um dia diferente, então como que a gente pode aplicar a tecnologia para isso? Tira aquele olhar viciado que às vezes a gente tem do dia a dia de processo, né? Então não tem como hoje uma pessoa que está plugada na questão da tecnologia, e aí eu não digo em questões complexas, concursos, com mestrado, não é isso, mas como utilizar da melhor forma possível a tecnologia no teu dia a dia, te coloca no lugar à frente de outros candidatos, não tenha dúvida disso. Bem, tem uma visão muito similar, apesar de encontrar alguns organismos que ainda entendem o IA como o ChatGPT, e não que ele não seja, porque Mas também, né, mas, não só. exato, a Teresa, do Banco Toyota, me fez uma provocação que me abriu uma série de pensar, né? Porque a gente fica muito no IA na ferramenta. E Exato. ela disse assim: eu não estou preocupado com a ferramenta, eu estou preocupado com o risco. Eu com risco, para ela funcionar, eu preciso entregar os dados, e como é que eu cuido disto? Essa nuvem é minha, é deles. E aí, quando a gente começa a olhar isto entrando na dimensão corporativa, isto, o impacto é muito maior do que simplesmente ter uma ferramenta que otimize o Sim. processo, não, né? É Muito uma visão bacana. bastante pequena, né, quando a gente fala só de ferramenta. É o mesmo processo de inovação, né, Fernando? As pessoas e as empresas às vezes comentam: nossa, eu não tenho dinheiro para inovar. Não necessariamente você precisa de dinheiro para inovar. Às vezes, quantas ideias a gente viu aí das mais simples possíveis que trazem um diferencial para o negócio, da mesma forma é a tecnologia. Eu não preciso criar grandes projetos, integrações de sistemas, trazer uma tecnologia super avançada. Pequenos pontos do dia a dia às vezes fazem uma diferença gigante no uso da tecnologia aí para as nossas operações, né? Então, essa provocação é bastante pertinente e concordo plenamente aí com o ponto dela. Tudo bem. E aí, te trazendo um pouquinho para a realidade aqui da Cornerstone Carreira, e aí, para mim, este é um jogo de empatia, de se colocar no lugar um pouco do outro. É contar um pouquinho do lado do candidato, que assim, Ale, não tá fácil pensar na transição, por como o mercado está mudando, carreiras não mais lineares, as empresas mudando também o seu core para expansão de negócios. Então, né, eu vejo muitos executivos e líderes com dores de transição de carreira. Se você pudesse sentar aqui um pouquinho deste lado e passar um pensamento, uma reflexão que você acha que pode potencializar esse processo, o que você traria para a discussão, Alessandro? Olha, Fernanda, eu acho que a única coisa certa que a gente tem na vida é a mudança, né? Né, não, Sim, não tem nada mais certo do que isso, ainda mais num mundo globalizado, digitalizado, né, e do jeito que estão acontecendo as coisas por aqui. Então, eu acho que a mudança, ela traz a oportunidade para a gente pensar diferente. E se está no momento de revisão de carreira, redirecionamento de rota, primeiro precisa ter o autoconhecimento, né? Então, saber o que que faz sentido, por que que eu estou fazendo essa revisão de carreira, por que que eu estou corrigindo essa rota, o que que não deu certo que eu poderia ter feito diferente, e ver o que que você gosta, né? Qual é a paixão que você tem de trabalho e tentar alinhar isso com os teus valores e propósito do teu próximo desafio. Às vezes a gente é compelido a fazer a mudança de uma forma não voluntária, né? Quando é voluntário é um pouco mais fácil. Quando não é voluntário, eu vejo que as pessoas às vezes ficam um pouquinho mais perdidas, né? E agora? Qual é o próximo passo que eu dou? E aí vem N questões junto, né? Dependendo da maturidade do profissional,
idade, a gente ainda sabe que tem bastante viés no mercado, apesar de globalmente estarmos envelhecendo. Então, o grande sentido é ser protagonista da sua própria carreira mesmo, integralmente, né? Então, faz esse olhar para dentro, esse conhecimento, o que que o mercado está procurando, quais são os perfis, quais são as potencialidades que eu posso desenvolver no meu perfil hoje, para que eu possa reinventar e ser diferente, né? E mente aberta, né, meu amigo? Eu acho que hoje a gente tem tanta coisa boa no mercado, tanto relacionamento, tanta possibilidade de troca, que às vezes uma conversa de 10, 15 minutinhos, te abre uma outra possibilidade, ou te dá uma luz dizendo, caramba, não pensei nisso, por que não? E aí você vai buscar outros espaços e acaba se reinventando. Não é à toa que a gente fala tanto hoje da necessidade de upskill e reskill, né? Então, o que que eu posso aprender de novo para me diferenciar? O que que eu posso potencializar no meu perfil para? Mas para isso eu preciso saber naquilo que eu sou realmente bom e aquilo que eu preciso ter um olhar mais cuidadoso para desenvolvimento. E aí, meu amigo, eu acho que você consegue redirecionar bem tua carreira, enfim, e encontrar alguma coisa para minimamente ser feliz. Acho que esse é o foco da gente, né? Falar um pouco por esta. Eu tenho um termo que eu gosto muito desta curiosidade infantil, que a gente não pode perder, porque ela Exatamente. que permite a gente pulsar, óbvio que ganha maturidade, mas esse olhar curioso ao mundo se mantém vivo. E até do upskill e do reskill que você trouxe, quando as pessoas buscam a gente, falam assim, eu queria buscar meu upskill, aí a gente fala, legal, pra onde? Do quê? E assim, mas como assim? Então, assim, não entender os teus propósitos, às vezes você pode estar à frente à oportunidade da tua vida É, e você não perceber que é ela, porque você não está conectado com aquilo que te move, com o teu propósito, o que que você está querendo construir no mundo. Então, este lugar de autoconhecimento, IA nenhuma vai conseguir fazer pra gente. E ele é um processo de exatamente. maturação contínuo. Muito legal te ouvir. É isso. Muito bem, Alessandra. Muito obrigado pela disponibilidade. Saberia que isto seria uma troca prazerosa, mas obrigado por concretizá-la, tá? Obrigada mais uma vez, Fernando. Até breve. Abraço, tchau, tchau.